Agora, nós vamos tratar do caso de PAL. Anteriormente, né, no slide anterior, a gente estava tratando de Programmable Logic Array, agora a gente vai tratar do PAL. PAL é Programmable Array Logic. Então, conforme eu mencionei, né, o Programmable Logic Array foi tudo que a gente viu, e a gente não tem nenhuma restrição com relação ao que a gente pode escrever nas matrizes de AND e de OR. No caso do Programmable Array Logic, a topologia já está restrita no caso da matriz OR, tá certo? Então, vocês percebam aqui que os termos que a gente poderia fazer uso, né, para fazer ações de produtos, eles já estão assim definidos. Então, é uma forma, essa aqui é uma dada representação. Ela é mais rápida e menor, tá certo, do que termos aquele plano de aquela camada de OR. Então, como eu digo, né, é sempre um compromisso. Sempre que você ganha uma coisa, você vai perder outra, tá certo? Então, ele, como eu mencionei, ele é um caso especial do PLA. Só que aqui a matriz OR está fixa. E a estrutura básica é a mesma, como mostrei anteriormente. E aí ela é mais fácil, ela é mais barata, porque apenas o array de ANDs é programável. Lembrando que o que a gente chama de programação na prática é queimar esses pequenos fusíveis, tá certo? Então, quando eu falei no slide anterior que ele ocupava um espaço menor, é porque você não tem a necessidade de representar todas aquelas funções, porque elas já vêm pré-configuradas. Então, é por isso que ela custa menos, ela é menor e, de certa forma, ela é mais fácil de programar, certo? Então, na prática, isso às vezes é utilizado para poder representar algumas portas lógicas quando a gente quer criar uma série de funções. Então, essa aqui é a representação que a gente tem, tá vendo? Então, vocês percebem que ela é muito semelhante, sendo que, neste caso, a lógica, né, da soma, né, das matrizes de OR, ela já está definida, né? Então, por exemplo, quando a gente olha o sem programar, esse caso aqui de cima, tá vendo? Ó, vocês perceberem como que ele fica. Aqui tem todas as matrizes das portas AND, depois que a gente programa é a forma que ela fica, é essa que está aqui embaixo, mas essa parte das portas OR não tem como programar. Ela já é fixa, tá certo? Então, agora vamos pegar um caso de PLA e de PAL para poder fazer um projeto, digamos, de algo que a gente já conhece, que é a conversão de BCD para código Gray, tá certo? Então, essa aqui é a forma que a gente escreve ela, lembrando que o código Gray, o que ele faz, ele muda um bit de cada vez, tá certo? Então, em vez de, por exemplo, o primeiro termo seria o 0000, e aqui, naturalmente, em Gray seria o mesmo, depois a gente tem um, depois, em vez de ser um 0, que seria o caso do BCD, a gente tem um 1, aí depois a gente muda esse outro bit, e assim sucessivamente, né? É uma forma de podermos representar. E essas aqui são as funções já minimizadas para que a gente possa escrever para cada um dessas saídas, W, X, Y e Z. Então, quando a gente coloca com uma PLA, em outras palavras, quando a gente pode programar tanto a matriz de portas AND e a matriz de portas OR, ela é bem fácil da gente fazer. Então, as funções minimizadas são essas que aqui estão. Então, vamos ver como que fica isso aqui depois de programado. Então, a parte de portas OR, AND já está programada, tá certo? E agora a gente vai programar a parte de portas OR. Então, as AND já estavam programadas e esses são os elementos, né? Por exemplo, o W, como que ele é já programado. Então, o que a gente observa quando a gente olha a utilização de um Programmable Logic Array para poder representar esse tipo de função? A gente percebe que esses termos, eles são quase que únicos. Os termos de produto, eles não se repetem para diferentes funções. Então, por exemplo, os termos de produto de W, eles não estão contidos no conjunto de termos de produtos de X. E assim sucessivamente. E como que eu enxergo isso? Eu estou vendo que essa coluna só tem, não tem nenhum elemento
aqui que chegue aqui, que chegue, por exemplo, esse outro elemento aqui dessa linha, não é representado para nenhuma outra soma. Então, por isso que a gente diz que a gente não compartilha os termos, então não é um candidato muito bom para a gente construir utilizando esse tipo de tecnologia, tá certo? Então, a razão é simples, né? Porque se quisermos representar isso com portas discretas AND e OR, ela fica muito mais compacta. Agora, veja a vantagem, né? Você basta sair queimando esses vários fusíveis e o negócio está pronto. Continuando aqui, se a gente fosse representar, né, aquele foi o caso do PLA, se fosse o PAL, aí como que a gente teria de representar? Essa seria a forma que a gente representaria. Então percebam que ela é até um pouquinho mais compridinha, né? Deixa eu voltar anterior, né? Por quê? Porque aqui agora a gente não tem a possibilidade de fazer a programação dos termos de soma da forma que a gente faz no caso da PLA. Então, para poder representar ela na prática, a gente vai precisar de condições já pré-configuradas, né, como está aqui representado. No caso aqui são a soma de 4 termos, percebam? São soma de 4 termos. Então, essa PAL aqui, o que ela tinha, ela foi configurada, né, veio de fábrica com 4 termos para cada soma de produtos, ou seja, cada termo de produto ele pode ter até 4 elementos. Então, perceba que aí a gente gasta muito espaço, né? Então, essa é a forma como a gente coloca. E caso optássemos por fazer com a porta, com outro tipo de porta, né? Essa seria a forma que a gente estaria fazendo. Então, vocês percebam que ela é bem mais compacta, né? E aqui a gente está só convertendo, né? Para portas NAND, daquela aula que a gente já tinha discutido anteriormente. Agora vamos pegar um outro caso que é um pouco diferente, que é o comparador de grandeza, né, de magnitude. Em outras palavras, a gente quer saber quando uma é igual, a gente tem, por exemplo, AB, a gente quer comparar quem? AB com CD, não é verdade? Então a gente quer saber se AB foi igual a CD, então a gente tem o igual, se aqui percebam que os pontos nos quais o igual, né, e Q vão ser essa primeira linha aqui, depois a gente vai pegar essa outra linha aqui está, e assim sucessivamente, só para repetir naquele exercício. A not equal, ou seja, a gente colocou uma outra função que é diferente, que na prática é o contrário, né? É só barrar a função do igual, menor que, maior que. Aqui a gente já representa a nossa matriz de personalidade, tá certo? Então percebam que agora ela está com a população um pouco maior, né? Então perceba que a gente já tem vários termos compartilhados por outros, né? Nem tanto, né? Mas alguma coisa um pouco maior neste caso. Vamos pegar agora um outro exemplo que também ele é interessante, que é o caso do somador completo, né? Então, no caso do somador completo, e aqui a gente está usando uma PAL, né? Em outras palavras, a gente utiliza aquela PAL, Programmable Array Logic, que já tem 4 termos de produtos em sua soma. Então vejam que nesse caso aqui ela é muito boa, muito bem arrumada, né? Bem sintética, e aqui é um desses casos no qual a gente teve um bom casamento de possibilidades, o que é que essas tecnologias entregam e o que é que a gente pode fazer. A atividade que eu sigo agora é para vocês fazerem, eu vou colocar esse slide lá no nosso material, para que vocês façam esse trabalho. E basicamente o que eu estou chamando de fazer o trabalho, o que eu chamo de fazer o trabalho na prática é o seguinte, é uma coisa muito simples. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma caneta de uma cor um pouco mais grossa. Basta você pegar, por exemplo, se eu estou tratando do termo AB, tá? Se eu estou pegando o termo AB, aonde é que eu vou conseguir colocar ele aqui? Por exemplo, esse aqui é o meu termo W, né? Então, eu vou seguir o meu termo A, que está aqui, e o meu termo B, que está aqui. E isso, ele me permite, então, que eu tenha esse primeiro termo. Então, eu já estou resolvendo para vocês esse primeiro literal aqui, que foi o literal AB, tá
certo? Então, agora, assim sucessivamente, vocês vão fazendo o resto desse trabalho. Agora, vamos falar um pouco sobre ROM, Read Only Memory. E neste caso, ele é um caso de podermos gravar 8 palavras de 4 bits cada. Deixa eu falar isso de outra forma. Qual que é o tamanho da minha palavra? 4 bits. E quantas eu consigo gravar nessa memória? Eu consigo gravar 8 delas. Certo? Então, isso é o que a gente vai fazer aqui. A gente pode utilizar, inclusive, essa é a tabela verdade, ou eu posso falar que esses são os dados que estão gravados nessa ROM, tá certo? Eu posso entender as letras A, B, C como os endereços, e esse aqui o conteúdo, ou seja, ABC vai ser o meu endereço 0, né? E aqui o que eu tenho no endereço 0? Eu tenho esse numeral 10 aqui gravado, tá certo? É isso que eu tenho, e assim sucessivamente. Posição 1 de memória, eu tenho 10. Essa é uma forma que eu consigo enxergar. A outra forma que eu consigo enxergar é o seguinte: eu posso enxergar a memória como lógica. Percebam bem, eu posso ter esse primeiro bit aqui, o bit menos significativo, né, se a gente considerar que, não, mais significativo, né, se a gente considerar que F0 é o mais significativo e F3 o menos significativo, né, por isso que eu falei 10, a gente pode imaginar, por exemplo, que isso daqui seja uma função F0, onde eu vou ter o A barra B barra C barra, ou A barra B barra C, ou A B barra C barra, ou A, B, C barra. Essa é a minha função que a gente tem aqui. Então, são duas formas da gente ver a mesma coisa. De uma maneira genérica, o que é que nós temos? A gente tem N linhas de entrada, tá certo? N linhas de entrada e temos M linhas de saída. O que é que eu estou fazendo? Essa aqui é uma forma de eu endereçar, tá certo? Por quê? Porque eu tenho 2 elevado a N palavras. N são o número de endereços que eu posso construir, tá certo? Assim, o número de literais que vão me permitir construir 2 elevado a N endereços. Eu falei de uma forma incorreta. E sendo que cada endereço contém M bits. Então, dessa forma, a gente constrói. Isso aqui é um dado colocado aqui só para poder ilustrar, certo? Mas as palavras são feitas dessa forma e aqui a gente assume que nós temos n bits cada e dessa forma a gente constrói uma forma de endereçar todas essas palavras aqui de n bits de largura. E o que acontece lá na prática, né? Na prática, o que acontece aqui, a gente está pegando um exemplo, né, no qual n é igual a 3 e a m, a largura da palavra, é igual a 4. E a gente tem, vocês percebem aqui que aquele conjunto de portas nada mais era do que um decodificador, percebam? Que aquilo e a gente chama, né, decodificador de endereço. E aqui são os termos que a gente permitiu que existissem. Então aqui tem uma setinha, né, para poder indicar que o sinal ele propaga para cá, né? E aqui vocês estão vendo um resistor, né, de pull up ou pull down, dependendo de como que você imagina, né? Se você deixa esse termo flutuando, não passa corrente, ele está 0, né? Se eu coloco um nível 0 aqui, ele fica em 0, mas se eu fico com o nível 1, eu preciso desse resistor aqui. Lembrando que se eu não tivesse um resistor aqui, colocasse 1 volt aqui, o que aconteceria? Ia dar um curto-circuito. Tá certo? Então esse é o chamado resistor de pull-up que a gente coloca. No próximo slide eu entro um pouquinho mais em detalhes, mas isso é como que é a forma como a gente vê ou enxerga fisicamente uma ROM. Ou seja, em alguns pontos há conexão, outros pontos não há conexão, porque a gente queimou essas conexões. E dessa forma que a gente tem a representação canônica, né, de todos os minterms e com isso a gente consegue construir todas essas funções que na prática é dado armazenado. Posso pensar isso em termos de lookup table, posso pensar isso em termos de memória armazenada, posso pensar isso em termos de funções que eu executo. Então essa questão eu acho ela muito interessante. Agora, se a gente entrar um pouquinho mais no detalhe, como é que isso aqui funciona? Então, esses aqui são aqueles resistores que eu chamei, né, resistores de pull-up, para poder garantir que a gente tenha um. É um pouquinho mais complicado, né, que a gente tem esses transistores que aqui estão representados,
para que a gente possa, de fato, fazer essas conexões. Tradicionalmente se chama de word line, tá certo? Ou seja, cada linha que é endereçada, ela se chama de word line, e cada coluna a gente chama de bit line, tá certo? E aqui é o que está falando, que normalmente ela tem o resistor de pull-up para que ela suba para o nível lógico 1. Tá certo? Então, é a forma que a gente coloque essa nomenclatura aqui. Então, repetindo, cada linha é chamada de word, a largura de cada linha é o tamanho da palavra, né? Então, seja, pode ser de 4 bits, 8 bits, seja lá o que for. Índice é o endereço é a entrada e a palavra selecionada é a saída. Ou seja, a estrutura de uma ROM ela é muito similar ao PLA, mas ela já tem esse conjunto já decodificado, certo? E ela é completamente flexível no que diz respeito ao conjunto de OR, que é o contrário do PAL, certo? Então, são as diferenças que a gente enxerga quando a gente é, é, estuda a ROM. Né? Então, é um pouquinho diferente nesse caso, porque é a forma como a gente vai conseguir ler os dados que lá estão. Então, agora, vamos concluir então fazendo as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Então, no caso da ROM, ela é vantajosa quando o nosso tempo de projeto é pequeno. Você não precisa minimizar, você não tem que minimizar nenhuma função, está tudo lá. É um caso onde ele é mais interessante quando você tem várias combinações de entradas, certo? Conversores de código, tipo lá o caso que foi que a gente olhou BCD para Gray, é um caso interessante. Olhar, por exemplo, tabela de cores, né, lookup table, esse tipo de situação. E quando tem pouco compartilhamento de termos de produtos entre as funções. Né? O problema são esses, né? O tamanho dobra para cada entrada que a gente coloca, e a gente não pode explorar os don't cares. O caso da PLA, relembrando, PLA era aquele caso no qual a gente tem tanto o array de portas OR quanto o array de portas AND programável. Quando você então você tem, você pode fazer a questão de minimização e tem poucos casos únicos de min-terms, tá certo? E é interessante quando você tem vários min-terms que são compartilhados com várias funções de saída. E o caso da PAL, né, vocês podem até pensar, poxa, mas essa PAL ela é tão restrita, né, porque a gente tem esse plano das portas OR já restrito para um número de fenina. Eu usei 2 exemplos, eu usei um exemplo com 4, mas a grande vantagem é que ela já vem configurada e pelo fato de já estar restrita, eu não vou ter tanto fio assim por ela, certo? Então, essas são as estruturas, né, que a gente utiliza. Por exemplo, no caso de ROM, ela é barata, né, porque ela já vem pré-configurada. Se ela é barata, ela não necessariamente ela é mais eficiente. Ela pode também implementar qualquer conjunto de funções. Velocidade média. No caso do PAL, é o custo intermediário. Por quê? Porque você tem que lembrar que você tem que colocar todos aqueles fusíveiszinhos lá para a gente poder queimar. Então, custo intermediário. E aqui, desculpa, esse aqui eu confundi, PAL com PLA. Nesse caso aqui, a gente só tem o plano programável, o plano de portas AND, e o plano de portas OR é fixo. Então, o custo é intermediário porque eu posso programar apenas o plano dos ANDs. E por assim vai. E aqui ela é alta velocidade porque, como eu tinha mencionado anteriormente no caso da PAL, tudo tem vantagem. Né? No fato de já vir programado o plano de portas OR, eu tenho menos fio. Se eu tenho menos fio, menos entrada, eu tenho mais velocidade. Essa é uma lógica que a gente adota. No caso do PLA, ela é o mais caro, mais flexível e ela pode colocar qualquer função. Naturalmente, ela é mais lenta. E aí vocês perguntam, mas por que ela é mais lenta se eu queimo aquelas entradas? É porque você tem fio lá, o fio vai estar solto. Sempre que você tiver alguma coisa ocupando espaço, né, um metal, alguma coisa, ele vai atrasar um pouco, ele vai se acoplar capacitivamente. Essa aqui é a questão que a gente trata neste caso. Então, a questão para a gente
fazer a lógica de multiníveis, é muito difícil a gente pensar numa estrutura regular para conexões arbitrárias, né? De quando a gente tem um conjunto muito diferente de conjunto de portas, né? A gente tem que sempre considerar a questão de eficiência e velocidade. O caso de FPGA eu já mencionei que a gente vai dar uma olhada mais lá para frente. E o caso de PAL, PLA e ROM, a gente, de novo, é tudo lógico de dois níveis, né? A gente só consegue já entrar resultados intermediários para poder colocar numa outra sequência, né? Então a gente resume toda essa questão tratando dessa lógica aleatória, né, vamos chamar assim, quando a gente cuidou de portas únicas ou em grupos, tratamos das conversões de NAND para NAND ou NOR e NOR, né, nas redes. A gente construiu, né, de portas mais simples a conjuntos mais complexos, numa outra aula. A gente também tratou essa questão de que nesse caso, né, a gente tem um número de gate reduzido, tem um fan-in menor. Fan-in menor é potencialmente mais rápido. Fan-in, lembrando que é o número de entradas de uma dada porta. Mas ela implica num número maior de níveis e é mais difícil de projetar. Questão de tempo de propagação, né, a gente não chegou a discutir isso, mas a lógica é quase sempre, né, a gente fez um exercício sobre isso, quanto maior o número de portas em cascata, maior o atraso. Hazard é quando tem um perigo, né, quando tem um soluço, né, um glitch, é quando um sinal por uma parte do circuito chega antes do sinal do outro, isso pode causar alguns erros. E na lógica regular, né, quando a gente utiliza esses caixas já prontas, né, quando a gente tem multiplexadores, decodificadores, vão PLA e PLA, você tem sempre esse outro compromisso. E com isso a gente termina essa parte do nosso curso. Obrigado.